Em algum lugar de Connecticut, nos Estados Unidos, existe uma boneca trancada em uma caixa de vidro. Um aviso na frente diz para nunca abrir. 50 anos se passaram e ela continua ali, isolada do mundo. Mas o que aconteceu para que uma simples boneca de pano fosse considerada tão perigosa que precisa ficar eternamente presa? Deixa seu like agora e se inscreve no canal, porque essa história vai mexer com a sua cabeça de um jeito que você não imagina. Ativa o sininho. Esse conteúdo você não encontra em qualquer lugar. Era 1970. Uma mãe procurava o presente perfeito para a filha. Donna era estudante de enfermagem, trabalhava duro, morava com a amiga Angie em um apartamento simples. Ela merecia algo especial. A mãe entrou em uma loja de brinquedos e viu aquela boneca Raggedy Ann. Sabe aquelas bonecas de pano fofas com olhos grandes e sorriso pintado? Era exatamente isso. Nada assustador, nada sinistro. Apenas uma boneca comum que qualquer criança adoraria ter. Donna adorou o presente. Colocou a boneca em sua cama no quarto do apartamento. Tudo normal, tudo tranquilo. Mas espera. 3 dias depois, algo estranho começou. Donna saiu para trabalhar no hospital. Deixou a boneca na cama, como sempre fazia. Quando voltou à noite, a boneca estava na sala, de pé, apoiada no sofá. Ela olhou para Angie. Você mexeu na boneca? Não, eu nem entrei no seu quarto hoje. As duas riram nervosas. Coincidência, pensaram. Talvez uma delas tenha movido e esquecido. Mas no dia seguinte aconteceu de novo. E no outro. E no outro. A boneca mudava de lugar. Sempre quando elas não estavam olhando. Sempre em posições diferentes. Um dia estava no quarto, no outro, na cozinha. Depois, sentada na cadeira da mesa de jantar. Como se alguém a estivesse carregando pela casa. Como se ela estivesse escolhendo onde ficar. Donna começou a ficar incomodada. Trancou a boneca no armário antes de sair. Quando voltou, a boneca estava do lado de fora, na cama novamente. A porta do armário ainda estava trancada. E é aí que fica bizarro. As duas amigas começaram a encontrar bilhetes pela casa. Pequenos papéis com mensagens escritas à mão. Me ajude. Por favor, me ajude. As mensagens eram sempre as mesmas. Súplicas desesperadas. O mais perturbador, nem Donna nem Angie tinham aquele tipo de papel em casa. Era um papel antigo, como pergaminho. De onde aquilo estava vindo? Lou, namorado de Angie, não aguentava mais aquela boneca. Ele implorava para que as meninas se livrassem dela. Tem algo errado com essa coisa. Joga fora. Queima. Faz qualquer coisa, mas tira isso daqui. Elas não ouviram. Acharam que Lou estava exagerando. Até que uma noite mudou tudo. Lou dormia no apartamento. Era tarde, por volta das 3 da manhã. Ele acordou com uma sensação horrível. Peso no peito. Dificuldade para respirar. Quando abriu os olhos, a boneca estava em cima dele. No escuro do quarto, aqueles olhos de botão pareciam olhar direto para ele. Lou tentou se mexer, mas estava paralisado. Foi quando sentiu a dor, garras rasgando seu peito, 7 arranhões profundos, queimando como fogo. Ele gritou, conseguiu empurrar a boneca para o chão. As luzes se acenderam. Donna e Angie correram para o quarto. O peito de Lou estava sangrando. 7 marcas verticais, como se algo tivesse arranhado com força. A boneca estava caída no chão, com aquele sorriso inocente estampado no rosto. Foi quando elas decidiram procurar ajuda. Primeiro chamaram uma médium. A mulher entrou no apartamento, segurou a boneca e fechou os olhos. Minutos depois, ela abriu os olhos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Essa boneca pertenceu a uma menina, Annabelle Higgins. Ela tinha 7 anos quando morreu. Foi aqui, neste terreno, antes de construírem este prédio. O espírito dela está preso na boneca. Ela só quer ser amada. Quer uma família. Donna e Angie ficaram comovidas. Coitada da menina. Se é só isso que ela quer, podemos ajudá-la, podemos cuidar dela. Elas deram permissão para que o espírito ficasse. Esse foi o maior erro que elas poderiam ter cometido. Porque não era o espírito de uma criança. Nunca foi. As atividades ficaram mais violentas. A boneca não se movia mais apenas de lugar.
ela aparecia em posições impossíveis, de pé, sem apoio, mesmo sendo uma boneca de pano. Vozes eram ouvidas à noite, sussurros que vinham do quarto onde a boneca estava. Lou teve outro ataque. Dessa vez, ele sonhou que a boneca subia pelas suas pernas, pelo seu peito, até chegar ao pescoço. No sonho, ela o estrangulava. Quando acordou, tinha marcas vermelhas no pescoço. Marcas de dedos pequenos, do tamanho de dedos de criança. Alguém falou para ela sobre Ed e Lorraine Warren, um casal que investigava casos paranormais. Ed era demonologista. Lorraine tinha habilidades psíquicas, conseguia ver e sentir presenças. Eles investigavam esses casos havia décadas. Se alguém podia ajudar, eram eles. Os Warren chegaram ao apartamento em uma tarde cinza de 1970. Lorraine entrou primeiro. Ela parou na porta do quarto, olhou para a boneca na cama e seu rosto ficou pálido. Ed. Isso não é o espírito de uma criança. Isso nunca foi uma criança. Ed se aproximou. Pegou água benta do bolso. A boneca não se moveu, mas a temperatura do quarto caiu brutalmente. Eles podiam ver a própria respiração. O que a médium disse estava errado. O espírito de Annabelle Higgins nunca existiu. Isso é uma farsa. O que está aqui é um demônio, uma entidade maligna que usou a história da menina morta para ganhar a confiança de vocês. Vocês deram permissão para que ela ficasse. E agora, ela tem poder sobre esta casa. Donna começou a chorar. O que a gente faz? Como a gente se livra disso? Ed olhou para Lorraine. Temos que levá-la com a gente. Ela não pode ficar aqui. Se ficar, alguém vai morrer. E não vai ser um acidente. Um padre foi chamado para fazer um exorcismo no apartamento. Orações foram rezadas em cada cômodo. Água benta foi jogada nas paredes. O padre disse que a presença demoníaca tinha sido removida do local, mas ainda habitava a boneca. Os Warren colocaram a boneca em uma sacola e a levaram para o carro. O plano era simples: levar até o museu deles em Monroe, Connecticut, trancá-la em uma caixa abençoada, mantê-la longe de pessoas. Mas a viagem foi um pesadelo. O carro começou a dar problemas a quilômetros de distância. A direção hidráulica parou de funcionar. Os freios falhavam nas curvas. Ed olhou pelo retrovisor. A boneca estava no banco de trás, dentro da sacola. Mas ele podia sentir. Ela não queria ir. Ela estava resistindo. Ed parou o carro no acostamento. Pegou água benta e jogou no banco de trás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não tem poder aqui. O carro voltou a funcionar. Eles conseguiram chegar em casa. A boneca foi colocada em uma cadeira no escritório de Ed, temporariamente, até prepararem uma caixa adequada. Naquela noite, Ed ouviu barulhos vindos do escritório. Quando abriu a porta, a boneca estava flutuando, a 1 metro do chão, girando lentamente no ar. Ed rezou em voz alta até que ela caísse. Foi quando eles perceberam. Essa boneca não era apenas possuída. Ela era um conduíte, um portal. Uma entidade demoníaca a usava para se manifestar no mundo físico. E ela tinha um objetivo. Procurava um hospedeiro humano, alguém para possuir completamente. A caixa de vidro foi construída, madeira consagrada. Vidro abençoado. Uma placa na frente com um aviso. Atenção, não abra esta caixa. Objeto extremamente perigoso. A boneca foi trancada, mas mesmo dentro da caixa, coisas estranhas continuaram acontecendo no Museu dos Warren. Um padre visitou o museu anos depois. Ele riu da boneca, olhou para ela e debochou. Isso é ridículo. É só uma boneca de pano. Vocês estão exagerando. Ed Warren avisou. Não subestime o que está dentro dessa caixa. Respeite isso. Ou algo ruim pode acontecer com você. O padre saiu rindo. Entrou no carro e foi embora. 1 hora depois, ele ligou para os Warren. Estava em pânico. O carro tinha perdido o controle em uma curva. Capotou 3 vezes. Ele sobreviveu por milagre, mas o carro estava destruído. Os freios tinham falhado, exatamente na curva mais perigosa da estrada. Outro visitante zombou da boneca. Bateu no vidro da caixa. Ei, bonequinha, vai fazer o quê? Me assustar? Me matar? Ele saiu do museu dirigindo uma motocicleta.
Não chegou em casa. Perdeu o controle da moto em uma reta. Bateu em um poste. Morreu na hora. Ninguém conseguiu explicar como ele perdeu o controle. A estrada estava seca. Não tinha obstáculos. Era como se algo tivesse forçado a moto a sair da pista. Como se algo tivesse puxado o guidão. A boneca Annabelle continua no museu até hoje, trancada na mesma caixa de vidro. O museu, que ficava no porão da casa dos Warren, foi fechado para o público em 2019. Violações de zoneamento, disseram as autoridades. A rua é estreita demais para tanto visitante. O trânsito incomodava os vizinhos, mas alguns dizem que o verdadeiro motivo foi diferente. Dizem que a atividade paranormal aumentou, que visitantes começaram a relatar experiências ruins depois de verem a boneca. Pesadelos, acidentes, sensação de serem observados. Tony Spera, genro dos Warren, cuida do museu agora. Ele diz que a boneca está segura, que ninguém precisa se preocupar. Mas em 2020, ele teve que fazer um comunicado público. Annabelle não escapou. Ela continua aqui. Ele precisou gravar um vídeo mostrando a boneca na caixa, porque rumores na internet diziam que ela tinha sumido. As pessoas estavam com medo. Recentemente, 2 novos donos compraram a casa dos Warren, o comediante Matt Rife e o youtuber Elton Casti. Eles planejam reabrir o museu, fazer tours guiados até oferecer pernoite no local, deixar turistas dormirem na mesma casa que a boneca Annabelle. O neto dos Warren, Chris McKinnell, criticou a decisão publicamente. Isso não é um parque de diversões, não é entretenimento. O legado dos meus avós deveria ser respeitado, não explorado. Aqueles objetos são perigosos. Aquilo não é brincadeira. Mas aqui está a questão que ninguém quer admitir. Os céticos sempre atacaram Ed e Lorraine Warren. Dizem que eles eram charlatões, que inventavam histórias, que os casos nunca foram reais. A New England Skeptical Society investigou os Warren nos anos 90. Disseram que o museu era só uma sala cheia de brinquedos e lixo, que não havia nada de sobrenatural ali. Mas como explicar os acidentes? Como explicar as mortes? O padre que capotou o carro, o homem na motocicleta, Lou, que foi arranhado por algo invisível, as marcas no pescoço, os bilhetes que apareciam, o papel que ninguém tinha em casa. Céticos dizem que são coincidências, que as pessoas se sugerem, que acreditam tanto na maldição que criam os próprios acidentes. Efeito placebo, dizem. Mas tem algo que os céticos não explicam. Por que a boneca original é tão diferente da dos filmes? A Annabelle dos filmes de Invocação do Mal é aterrorizante. Porcelana rachada, olhos vidrados, expressão maligna. Mas a boneca real é fofa, boneca de pano, sorriso simpático, olhos de botão. Lorraine Warren disse uma vez: as aparências enganam. Não é a aparência da boneca que a torna assustadora, é o que foi colocado dentro dela. O mal. Se você pudesse ver o que eu vejo, se você pudesse sentir o que eu sinto quando olho para ela, você nunca dormiria de novo. Hollywood mudou a aparência da boneca por direitos autorais. Raggedy Ann é uma marca registrada. Eles não podiam usar a imagem exata. Então criaram aquela versão assustadora de porcelana. Mas isso levanta outra questão. Se a boneca real parece inofensiva, por que as pessoas ainda sentem medo quando a veem pessoalmente? Visitantes que foram ao museu antes de fechar relatam a mesma coisa. Você olha para ela através do vidro e sente. Algo te olha de volta. Não são os olhos de botão. É algo atrás deles. Algo que observa, que espera, que está sempre ali. Alguns dizem que tiraram fotos e depois, ao revisar as imagens, viram coisas estranhas. Sombras que não estavam lá. Reflexos no vidro que não deveriam existir. Orbes de luz ao redor da caixa. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que está dentro daquela boneca. Ed Warren morreu em 2006. Lorraine morreu em 2019. Eles levaram muitos segredos com eles. Mas uma coisa é certa. Eles acreditavam no perigo. Acreditavam tanto que construíram uma caixa especial. Abençoaram o vidro, colocaram avisos, fizeram tudo ao alcance deles para garantir que ninguém abrisse aquela caixa. E até hoje, 50 anos depois, ninguém abriu. Nem para limpeza, nem para manutenção.
Em 2022, quando a caixa precisou de reparos, os responsáveis lavaram as mãos com água benta antes de tocá-la. Eles usaram luvas, rezaram antes e depois. Você acha que isso é exagero? Ou eles sabem de algo que a gente não sabe? Há quem diga que a história toda foi criada pelos Warren para vender livros e ingressos para o museu. Que Donna, Angie e Lou foram pagos para mentir. Que os acidentes foram invenção. Mas tem um detalhe. Os Warren nunca cobraram para investigar casos. Eles não lucravam diretamente com as investigações. Sim, eles venderam livros. Sim, o museu tinha ingressos. Mas comparado com o que eles gastavam em viagens, equipamentos, padres, a renda era mínima. Por que mentir? Por que inventar? Por que dedicar a vida inteira a isso se fosse tudo falso? Alguns escritores que trabalharam com os Warren admitiram depois que foram instruídos a exagerar detalhes. Ray Garton, que escreveu sobre um dos casos deles, disse que Ed pediu para tornar a história mais dramática. Isso alimentou ainda mais os céticos. Mas dramatizar detalhes não significa que o caso base seja falso. Significa que eles queriam tornar a história mais interessante para o público, e funcionou. Os filmes de invocação do mal arrecadaram mais de 2 bilhões de dólares, a franquia toda. Annabelle virou um ícone do terror moderno. 3 filmes próprios, aparições em outros, mercadorias, bonecos, camisetas. A boneca se tornou mais famosa morta dentro de uma caixa do que jamais foi viva nas mãos de Donna. Mas aqui está o mais perturbador de tudo. Em julho de 2024, houve um incêndio em uma exposição no Rio de Janeiro. A Casa Warner, no Shopping Nova América. A exposição tinha réplicas e itens originais de filmes. Entre eles, a boneca Annabelle usada nas filmagens. Ela foi destruída no fogo. Internautas começaram a fazer piadas. Annabelle está solta. Ela queimou a prisão dela. Agora estamos todos em perigo. Mas as pessoas esqueceram de um detalhe. Aquela não era a boneca real. Era a versão de porcelana dos filmes. A boneca real nunca saiu de Connecticut. Nunca saiu da caixa de vidro. Continua lá, esperando. Então, qual é a verdade sobre Annabelle? Ela é real? Ou tudo não passa de um conto elaborado para assustar pessoas? Céticos vão dizer que é tudo invenção, que demônios não existem, que bonecas não podem ser possuídas, que acidentes são coincidências, que o medo cria a própria realidade. Mas crentes vão dizer que o mal existe, que há coisas neste mundo que a ciência não consegue explicar, que objetos podem ser canais para forças além da nossa compreensão, e que algumas histórias são verdadeiras não importa o quanto pareçam impossíveis. Uma coisa ninguém pode negar. 50 anos se passaram. A boneca continua trancada. Ninguém ousou abrir a caixa. Ninguém ousou desafiar o aviso. E talvez isso diga mais do que qualquer investigação. Talvez o fato de que até os maiores céticos preferem não arriscar seja a maior prova de todas. Você acredita que a boneca Annabelle é realmente possuída? Digita 1 nos comentários. Acha que é tudo mentira dos Warren? Digita 2. Ou você não tem certeza e a história te deixou confuso? Digita 3. Qual teoria você escolhe? Comenta agora. E me diz uma coisa. Você teria coragem de passar a noite na mesma casa que essa boneca? Comenta sim ou não. Eu quero saber. Se essa história mexeu com a sua cabeça, se você sentiu aquele arrepio, deixa o like. Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum mistério. Compartilha com aquele amigo que adora histórias sobrenaturais e comenta qual mistério você quer ver aqui no canal. Quer parte 2 sobre outros objetos do Museu dos Warren? Comenta parte 2. Existem coisas que a ciência ainda não explica. Existem lugares onde o véu entre o nosso mundo e o outro é mais fino. E existem objetos que carregam algo que não deveria estar aqui. Talvez Annabelle seja um deles. Ou talvez ela seja apenas uma boneca de pano em uma caixa de vidro. Mas a pergunta que fica é: por que, depois de 50 anos, ninguém teve coragem de abrir essa caixa e descobrir?